Pesquisadores da Itália descobriram um anticorpo que impede que o câncer se espalhe. E você vai ver também. O governo pretende aprovar um novo auxílio emergencial nos próximos dias. Em Cuba, turistas precisam ficar 5 dias em isolamento em hotel por causa da Covid. Manifestantes foram às ruas protestar contra golpe em Mianmar pelo 9º dia seguido. E o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estão esperando o segundo filho. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Pesquisadores da Itália descobriram um anticorpo capaz de impedir que o câncer se espalhe. A eficácia foi comprovada por testes em laboratório. Publicada na revista científica Oncogene, a pesquisa revelou que um anticorpo monoclonal chamado Volociximab conseguiu bloquear a metástase óssea após o tratamento do câncer de mama. O estudo foi conduzido na unidade de oncologia médica do Hospital Universitário Campus Biomédico na Universidade de Roma. A alta taxa de eficácia da ação do anticorpo foi comprovada por meio de testes em laboratório. Em uma triagem realizada no genoma de pacientes com câncer de mama, foi identificada a proteína 5, que representa um dos fatores mais envolvidos na criação de metástases que podem levar ao reaparecimento do câncer. Os pesquisadores descobriram que a proteína alfa-5 pode ser bloqueada pelo anticorpo monoclonal Volociximab. A descoberta abre caminho para uma nova perspectiva terapêutica em um processo nunca explorado até agora. Segundo os pesquisadores, o resultado é muito promissor também, porque o medicamento a partir do anticorpo é seguro, já foi testado e não é tóxico. Normalmente, hoje seria ponto facultativo, mas por causa da pandemia em várias cidades do Brasil, essa segunda-feira é um dia normal de expediente. No estado do Rio de Janeiro, hoje é ponto facultativo, só que na cidade do Rio é um dia normal. Amanhã vai ser feriado tanto na cidade quanto no estado. No Distrito Federal está valendo ponto facultativo hoje, amanhã e na quarta-feira até as 2 da tarde. No Recife, em Pernambuco, o expediente hoje é normal, aliás, hoje, amanhã e quarta-feira tudo normal. Em São Paulo, tanto na cidade quanto no estado, são 3 dias normais de trabalho sem ponto facultativo e nem feriado. Em todos os casos, as prefeituras têm reforçado as fiscalizações para evitar as aglomerações e as festas irregulares. Apesar da maioria dos estados brasileiros ter cancelado o feriado de carnaval, os bancos não vão funcionar e quem tem contas a pagar deve ficar atento. Mais informações agora com o repórter Kleber Werneck. De acordo com o comunicado emitido pela FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos, agências como essa aqui só abrirão as portas na quarta-feira ao meio-dia. Alguns locais estão com o horário de atendimento reduzido por causa da pandemia e, nesse caso, a abertura deve ser antecipada. A FEBRABAN determina que cada banco atenda os clientes por pelo menos 3 horas na quarta. Mas quem tiver contas a pagar nesses dias, como deve proceder? Nossa reportagem ouviu uma advogada especialista que vai dar algumas dicas. A FEBRABAN disse que os boletos relacionados a impostos, já estariam com uma data diferente do carnaval. Então se entende que já estaria dessa forma, porque, como a gente sabe, municípios, estados têm essa possibilidade, então já teria isso de uma forma para não onerar o meu consumidor. As contas com o de consumo e carnês com vencimento de 15 e 16, segundo a FEBRABAN, poderão ser pagas aí sem acréscimo na quarta-feira. Então eu entendo também, e é um princípio básico aí do direito do consumidor, que é o princípio da boa-fé. Então eu entendo que o meu consumidor ele não deixou de pagar porque ele quis, porque ele olhou e falou, não vou pagar e etc. Ele não conseguiu pagar, houve um impedimento. Então, se depende ali desse princípio, que o fornecedor compreenda a circunstância e o consumidor também, ou seja, tanto o pagamento quanto o recebimento, entendendo que, muito embora o carnaval não tenha existido formalmente o ponto facultativo, os serviços bancários impediriam aí um pagamento. Mesmo que o meu fornecedor fale, mas tem o banco online, tem o aplicativo, etc. Eu não posso obrigar, por exemplo, um consumidor idoso que não tem familiaridade com tecnologia e ele, naquele momento, aprenda a mexer no aplicativo para pagar uma conta. Então, é uma segurança aí que o meu consumidor tem que ter.
E é importante lembrar que o carnaval não é considerado um feriado nacional. O funcionamento das atividades depende de cada estado e de cada cidade. Mas no caso dos bancos, as agências estão subordinadas à FEBRABAN, que determina a abertura ou não. De São Paulo, Kleber Werneck. A partir de hoje, está proibido circular sem justificativa pela cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. A multa para quem descumprir a regra pode chegar a R$6.000. Supermercados e padarias podem funcionar só até às 8 da noite e os postos de combustíveis até às 7 da noite. As medidas foram adotadas para tentar frear uma nova onda da Covid-19. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou hoje 12 casos da variante brasileira do novo coronavírus no município. A cidade de Araraquara registrou mais de 12.000 casos e 147 mortes pela Covid desde o início da pandemia. E a média móvel de mortes pela Covid no Brasil nos últimos 7 dias passou de 1.100 vítimas. Mais de 239 mil pessoas morreram. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 713 mortes, chegando a 239.245 vítimas do coronavírus. E em um dia, também foram confirmados mais 24.759 novos casos da doença. Assim, o total de infectados passa de 9.843.000 desde o início da pandemia. A variação da curva da média móvel de mortes dos últimos 7 dias está em 1.102 óbitos por dia. E a média móvel de novos casos ficou em 44.268 confirmações diariamente. E no mapa da evolução da pandemia por estados, podemos verificar as altas nos óbitos em 12 deles: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Outras 12 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em queda dessa vez aparecem 3 estados: Amapá, Amazonas e Paraná. Vamos conferir agora os números da pandemia pelo mundo. Já são mais de 108.840.000 casos confirmados e, de acordo com o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, 2.400.000 pacientes não resistiram às complicações causadas pela doença. Por outro lado, o Brasil já ultrapassou a marca de 5 milhões de vacinados contra o coronavírus. O número de imunizados com a primeira dose representa 2,4% da população do país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 5 milhões e 179 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina, enquanto outras 242 mil pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou hoje numa rede social que a cidade vai interromper a vacinação contra a Covid na quarta-feira por causa da falta de doses. A Secretaria de Saúde disse que o calendário retorna na próxima semana, no dia 22, quando o Rio deve receber mais doses da Coronavac. A cidade já vacinou mais de 240 mil pessoas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende aprovar o novo auxílio emergencial em 3 semanas. A primeira parcela do benefício pode ser paga em março. A nova rodada do auxílio emergencial é consenso fechado entre os presidentes da Câmara, do Senado e a equipe econômica. Com isso, o governo vai tentar aprovar a proposta em 3 semanas. Pelo projeto, uma cláusula de calamidade pública deve ser incluída na proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo para retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais. A equipe econômica afirmou que a inclusão da cláusula de calamidade demonstra o compromisso do governo com a saúde e com a responsabilidade fiscal e permite o combate à pandemia sem estourar o orçamento público. O governo espera que o novo auxílio seja aprovado pelo Congresso até o início de março. Dessa forma, a primeira parcela pode ser paga até o fim do próximo mês. Pelo menos outras 2 parcelas estão previstas, sendo uma em abril e a terceira em maio. A depender da evolução da pandemia, uma outra pode ser paga em junho. As parcelas devem ser de R$ 250. No total, serão gastos R$ 30 bilhões.
E depois do intervalo você vai ver que a família real britânica está aumentando. A gente volta já. O governo deve lançar hoje novas regras para tentar baratear seguros de automóveis e residências. A meta é simplificar e diversificar a oferta e aumentar a concorrência. A partir de 1º de março, as seguradoras vão poder ofertar aos consumidores pacotes de serviços de seguro com a combinação de vários tipos de cobertura em uma mesma pólice. O objetivo é diversificar os produtos oferecidos, reduzir preços ao consumidor final e ampliar a cobertura do seguro no país. Com a mudança, vai ser possível fazer um seguro residencial para proteger a casa só quando o morador estiver fora, no trabalho ou em viagens. Um sistema de liga-desliga. Esse modelo de contratação intermitente já existe para veículos e permite ao motorista acionar o seguro só quando sai da garagem. Mas especialistas temem que a desregulamentação prejudique o consumidor, já que muitas seguradoras tentam se desobrigar das coberturas. Com isso, seria preciso redobrar a fiscalização. O governo federal já enviou ao Congresso o projeto que altera a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. O projeto de lei tenta estabelecer uma alíquota uniforme e específica do ICMS para combustíveis e lubrificantes. De acordo com o Planalto, a medida solicita que estados disciplinem diretrizes do projeto de lei. E isso deve acontecer por lei complementar, dentro de 90 dias após a deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária. O governo decretou que o imposto vai caber ao estado de destino. Com uma alíquota específica, o ICMS não irá variar mais em razão do preço do combustível ou das mudanças do câmbio. No caso do aumento do tributo, o novo preço passa a valer depois de 3 meses, oferecendo mais previsibilidade ao setor. Se a proposta for aprovada na versão apresentada pelo governo, os contribuintes do ICMS sobre combustíveis vão ser os produtores ou importadores de combustíveis e lubrificantes. Ainda falando de dinheiro, entidades ligadas ao Tribunal de Contas da União pediram mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal o fim da cédula de R$200. Nas ruas ainda é difícil encontrar alguém que tenha uma nota de R$200 na carteira. Eu já vi na mão dos outros. Na sua nunca? Na minha já vi, mas já vi pela televisão, né? Eu trabalho no comércio. Mesmo assim não vê essa nota? Há muito tempo. Deixa eu te falar, como que a gente trabalha no caixa, a gente vê direto, mas não na bolsa. Lançada em setembro do ano passado pelo Banco Central, a cédula se tornou tão rara de encontrar quanto o lobo-guará, o animal do cerrado que estampa a nota e que está ameaçado de extinção. Você sabe pelo menos que tem um lobo-guará estampado na cédula, né? Não, nem sabia também. Não sabia? Não. Agora, você tem esperança de ter uma ou até várias notas dessas? Tenho. Espera ver esse lobo-guará de perto. Com certeza, quero ter uma matilha lá em casa. E por causa dessa dificuldade, 8 associações ligadas ao Tribunal de Contas da União enviaram uma carta ao STF, o Supremo Tribunal Federal, pedindo que a nota seja retirada de circulação. As principais alegações são que o Brasil não tem estrutura financeira para a emissão das cédulas e que o dinheiro tem sido pouco utilizado pela população, além de favorecer a corrupção. A nossa tese é a de que a nota de R$200 ela facilita a vida de corruptos, de lavadores de dinheiro, de praticantes do crime do colarinho branco. Ela facilita a vida de assaltantes de bancos, porque o peso a ser transportado é menor, de quem explode caixas eletrônicos. Não facilita a vida de quem não tem nada a esconder. Na época do lançamento da cédula, o Banco Central afirmou que havia o risco de faltar papel moeda no país por causa da pandemia. E por isso se fazia necessária a circulação da nova nota de 200. O pagamento do auxílio emergencial também aumentou esse risco, já que muitas pessoas fizeram o saque do dinheiro nas agências bancárias. O que hoje está em voga não é a cédula, o que hoje está em voga é o PIX, são as transações eletrônicas. Então a população acho que clama muito mais isso do que ter o dinheiro na carteira. Então, certamente o Banco Central mirou em facilitar a vida das pessoas, do comércio, enfim, mas o que a gente vê, né? Não raro a gente não tem dinheiro na carteira, né? A projeção inicial feita pelo governo
era de que um total de 450 milhões de notas de R$200 fossem emitidas até o final do ano passado. Mas essa produção chegou a apenas 53 milhões, que hoje estão em circulação, ou seja, menos de 12%. Alguns especialistas acreditam que o fim do pagamento do auxílio emergencial e a chegada da vacina diminuíram a necessidade desse novo dinheiro. Sem dúvida nenhuma. E por quê? Não atendeu a necessidade. Ou seja, não trouxe aquilo que realmente o governo esperava para com a sociedade. As pessoas não estão pegando o auxílio emergencial ou não estão pegando as suas reservas para fazer compra de consumo, vamos dizer assim, consumo que seja supérfluo. Eles estão fazendo apenas consumo necessário. Desde agosto do ano passado, já existem ações que pedem o fim da nota de 200. E caberá agora à ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, decidir a questão. Enquanto isso, tem gente que ainda espera ansiosa para ver o lobo-guará de perto, seja na natureza e principalmente no dinheiro. Você ainda espera, então? Eu espero ter bastante. Será enterrado hoje em Buenos Aires o corpo do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem. Ele morreu ontem em uma clínica na capital do país aos 90 anos. Carlos Menem presidiu a Argentina entre 1989 e 1999. Ele privatizou empresas públicas, estabeleceu a paridade cambial de um peso igual a $1. Em 2001, Carlos Menem chegou a ficar em prisão domiciliar por causa de uma acusação de contrabando de armas, só que ele foi absolvido mais tarde. Em 2019, quando já era senador, foi condenado à prisão por fraude na venda de um imóvel, mas não foi preso porque não foi condenado pelo Senado. A saúde do ex-presidente estava bastante debilitada nos últimos meses e em dezembro ele ficou em coma induzido porque tinha insuficiência renal. Ontem, manifestantes foram às ruas pelo 9º dia seguido de protestos contra o golpe de Estado em Mianmar. Manifestantes foram às ruas de Yangon com cartazes sobre o que chamam de movimento de desobediência civil, faixas e fotos da líder deposta Aung San Suu Kyi. Em resposta, a junta militar governante intensificou a repressão às manifestações contra o golpe, com prisões e ameaças contra quem abriga ativistas. Um ato pela recuperação da mulher de 20 anos baleada na cabeça durante uma manifestação na última terça-feira também foi organizado. Não queremos que ninguém morra por causa da ditadura militar, mas temos que morrer se necessário. Vidas de crianças e mulheres não devem ser desperdiçadas se não for necessário. Estamos rezando para que ela se recupere. As embaixadas ocidentais em Mianmar se posicionaram e pediram para o regime militar não recorrer à violência contra manifestantes, após relatos de um deslocamento de tropas em algumas áreas do país. Desde o início do movimento, os militares já prenderam cerca de 400 políticos, ativistas e civis, entre jornalistas, médicos e estudantes. Quartos lotados de turistas esperando autorização para passear pela cidade. Esse é o cenário vivido em Havana. Estrangeiros e cubanos que não vivem no país são obrigados a ficar isolados até o 5º dia. Mais um dia lindo de sol em Havana. Mas para aproveitar a cidade, visitantes que chegam a Cuba precisam cumprir uma quarentena em quartos de hotéis. A medida foi tomada pelo governo cubano após o recente aumento no número de casos de Covid-19 no país. Tivemos 21 casos positivos no hotel e, felizmente, nenhum deles era funcionário. Os que chegaram no país testaram positivo após testes PCR. Isso mostra o trabalho com protocolos firmes e rigorosos. Os estrangeiros e cubanos não residentes que chegam à ilha são obrigados a ficar isolados em um dos 6 hotéis escolhidos para este fim, pagando as despesas de hospedagem. E as medidas tomadas por el gobierno para, de alguma maneira, limitar a situação que se encontra. Com as medidas tomadas pelo governo para, de alguma forma, limitar a situação epidemiológica, decidimos criar ofertas e pacotes oferecidos aos viajantes que chegaram ao país. De los viajeros que estuvieron arribando a nuestro país. Os visitantes podem optar por ficar em hotéis de 3 ou 5 estrelas, com custos que variam de $240 a $500 por 5 noites e 6 dias, o período normal de quarentena. Na chegada ao aeroporto, cada viajante é submetido a um teste de PCR e transferido para um hotel, onde permanece isolado até o 5º dia, quando deve passar por uma segunda testagem.
Com os resultados negativos, o turista pode sair do isolamento. O príncipe Harry da Inglaterra e a esposa Meghan Markle anunciaram que terão um segundo filho. A notícia foi o principal assunto dos jornais britânicos. De acordo com um comunicado, o duque e a duquesa de Sussex, pais de Archie de apenas 1 ano, estão loucos de alegria por esperar o segundo filho. Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, avós de Harry, seu pai Charles e toda a família real enviaram seus melhores desejos de felicidade. O casal deixou seus deveres reais em março do ano passado e desde então mora na Califórnia. A notícia da gravidez vem logo após um recente caso vencido por Meghan contra um tabloide britânico na justiça. Ela processou o grupo Associated Newspapers por invasão de privacidade depois de publicar uma carta endereçada a seu pai. O príncipe Harry, sexto na ordem de sucessão à coroa britânica, denunciou repetidamente a pressão da mídia sobre a esposa. Os dois citaram essa pressão como principal motivo para sua chocante saída da família real. Vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois dos jogos desse final de semana. O Internacional segue na liderança a 1 ponto na frente do Flamengo. O Internacional venceu ontem o Vasco por 2-0 e o Flamengo venceu o Corinthians. O detalhe é que na próxima rodada, Flamengo e Internacional vão se enfrentar no Maracanã, confronto direto pelo título. Na sequência vem Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense e o Palmeiras está fechando o G6. E na parte de baixo da tabela, a briga contra o rebaixamento tem Fortaleza, Bahia, tem o Sport também, Fortaleza e Bahia. E nesse momento caindo, Vasco e Goiás estão tentando escapar. O Coritiba perdeu no fim de semana para o Santos e matematicamente já está rebaixado no Brasileirão, além do Botafogo. Essa edição fica por aqui, outras informações você confere daqui a pouco com a Juliana Dariva. Tchau, até amanhã.